Era sempre nos momentos mais silenciosos do dia que algo dentro dele parecia chamá-lo com uma força antiga, como se uma memória esquecida estivesse prestes a emergir das sombras da própria mente. Henrique, homem de 32 anos, morador de Curitiba e analista de sistemas, sempre teve a impressão de que carregava um peso que não sabia nomear. Não era tristeza, não era ansiedade, não era exatamente arrependimento, era algo mais profundo, mais escondido, mais persistente. Algo que sussurrava dentro dele sempre que o mundo ficava quieto o suficiente para que sua própria consciência pudesse ser ouvida. Ele não sabia quando aquele incômodo começou a tomar forma, mas lembrava nitidamente dos últimos meses, quando passou a perceber que não vivia mais o presente de forma plena. Era como se a mente estivesse sempre tentando arrastá-lo de volta a lugares que já não existiam, momentos que não podiam ser revividos, memórias que se repetiam como ecos intermináveis dentro da cabeça. E quanto mais ele tentava seguir em frente, mais parecia afundar no pântano invisível do passado. Ele sabia que isso acontecia com muita gente. Sabia que o cérebro humano tinha a tendência natural de revisitar experiências antigas, reviver dores, reinterpretar decisões, buscar falhas ocultas em acontecimentos que já haviam sido encerrados. Mas no caso de Henrique, essa força parecia mais intensa, mais contundente, quase voraz. A mente insistia em repetir lembranças que ele jamais escolheria reviver. Erros que cometeu, relações que terminou, palavras que não conseguiu dizer, escolhas que acreditava ter tomado tarde demais. E quanto mais resistia, mais o passado parecia empurrá-lo para trás. Era como se vivesse aprisionado entre duas forças invisíveis. O presente tentando chamá-lo para frente e o passado tentando prendê-lo pelas costas. Ele já havia tentado ignorar esse movimento, mergulhar em tarefas, distrair-se com trabalho, com notificações, com notícias, com qualquer coisa que pudesse abafar o barulho da própria mente. Mas não havia escapatória. O passado sempre encontrava uma fenda para entrar, sempre encontrava um momento de distração, sempre surgia no instante exato em que ele se cansava demais para manter o foco. E foi exatamente nessa fase, naquele território sombrio entre o que já viveu e o que não conseguia viver, que um pensamento inesperado começou a se formar dentro dele, tão poderoso, tão simples e tão direto, que parecia ter sido trazido por uma força maior que sua própria racionalidade. Ninguém domina a vida enquanto não domina a própria consciência. Esse pensamento surgiu como um clarão silencioso, iluminando tudo o que antes parecia confuso. Henrique percebeu, pela primeira vez, que não era o passado que o perseguia, mas a própria mente que se recusava a deixá-lo ir. O passado não tinha vida própria. Quem o mantinha vivo era ele. E essa constatação o atingiu como um impacto profundo, porque revelava uma verdade que ele nunca havia tido coragem de aceitar. Ele não estava preso ao passado, estava preso em si mesmo. E se a prisão estava dentro, a libertação também estaria. Mas como acessar algo tão íntimo, tão oculto, tão entranhado na própria estrutura do pensamento? Foi ali, naquele instante de lucidez involuntária, que uma nova inquietação surgiu, trazendo consigo a sensação de que a consciência humana carregava mecanismos que a maioria das pessoas jamais aprendia a usar. Ele começou a perceber que a mente funciona como um espelho, que pode mostrar imagens antigas de maneira tão vívida que fazem o corpo reagir como se o passado ainda estivesse acontecendo. A psicologia explicava que memórias emocionais são registradas em redes profundas, capazes de ativar respostas fisiológicas reais. A neurociência mostrava que o cérebro recria sensações antigas como se fossem presentes. E a espiritualidade dizia que o ser humano se perde quando confunde memória com identidade. Tudo isso começou a se entrelaçar dentro dele, como peças soltas de um mesmo quebra-cabeça que pela primeira vez começavam a se encaixar. Henrique não sabia explicar exatamente por que aquela compreensão estava surgindo naquele momento específico da vida. Talvez fosse cansaço, talvez fosse maturidade, talvez fosse o limite silencioso que chega quando o corpo e a mente finalmente desistem de fugir. Mas a verdade é que, pela primeira vez, ele sentiu que não podia mais continuar vivendo como antes. Não podia mais permitir que o passado definisse sua identidade. Não podia mais ser arrastado por lembranças que distorciam o presente. Não podia mais permitir que emoções antigas
continuassem moldando seu futuro. E foi aí que algo dentro dele se quebrou não como ruptura destrutiva, mas como uma casca que finalmente se abre para revelar o interior. Ele percebeu que o passado não precisava ser esquecido, precisava ser desativado. Precisava ser reconhecido, compreendido, libertado. Precisava ser retirado do volante da vida, e para isso seria preciso dominar a própria consciência. Não controlar pensamentos pela força, não lutar contra emoções, não tentar apagar memórias, mas observar, entender, reorganizar, transformar. Era como se um portal interno estivesse se abrindo, convidando-o a entrar num território que a maioria das pessoas evita: o espaço interior, onde a mente é estudada de dentro para fora. Um espaço onde o passado pode finalmente ser visto pelo que realmente é: um registro, não uma sentença; um eco, não uma prisão; um capítulo, não a história inteira. E foi assim, nesse despertar silencioso e emocional, que Henrique percebeu que a verdadeira libertação não estava no futuro, nem em novas metas, nem em novos começos. Estava dentro, sempre esteve. Ele apenas não havia aprendido a olhar. Mas agora estava pronto. E a jornada começaria exatamente onde o ego menos esperava. No território interior, profundo, luminoso e às vezes assustador da própria consciência. Porque só quando alguém aprende a entrar nesse espaço sagrado e silencioso é que finalmente compreende a verdade que transforma tudo. Dominar a consciência é desativar o passado. E desativar o passado é, pela primeira vez, viver plenamente o agora. Quando Henrique iniciou sua investigação interior com a clareza recém-desperta, percebeu que não poderia avançar apenas pela via da intuição. Ele precisava compreender racionalmente aquilo que estava vivendo, precisava de fundamentos que sustentassem a sensação visceral de que o passado não era uma entidade viva, mas um processo mental alimentado pela própria consciência. E foi exatamente nesse ponto que a ciência começou a se tornar aliada de sua transformação. Ele passou noites mergulhado em estudos que antes lhe pareceriam distantes demais de sua realidade, mas que agora faziam sentido como peças fundamentais do quebra-cabeça que vinha tentando montar. Descobriu que o cérebro humano não compreende passado e presente como duas realidades separadas. Compreende apenas estímulos. Para o cérebro, recordar uma experiência dolorosa ativa praticamente as mesmas regiões envolvidas quando o evento realmente aconteceu. Isso significa que a memória não é simples lembrança, é reativação. A neurociência descreve esse fenômeno como reinstanciação neural. Quando a mente revisita um acontecimento, o cérebro recria as redes neurais envolvidas na experiência original, fazendo com que o corpo responda como se estivesse vivendo aquilo novamente. Henrique percebeu que era exatamente isso que acontecia com ele. As dores antigas, que acreditava ter superado, continuavam vivas, não porque eram reais, mas porque eram reativadas sem que ele percebesse. Era como se a mente tivesse se acostumado a retornar às mesmas trilhas, aos mesmos caminhos emocionais, como se vivesse em um labirinto onde cada corredor levava ao mesmo lugar. E quando leu sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões e enfraquecer redes antigas, tudo se iluminou. Ele entendeu que o passado persistia não como destino, mas como hábito neural. O cérebro se torna eficiente naquilo que repete. Se repete medo, se torna eficiente em criar medo. Se repete culpa, se torna eficiente em acionar culpa. Se repete lembranças dolorosas, transforma essas lembranças em caminhos automáticos. Isso não era falha, era biologia. A consciência, por sua vez, era a única instância capaz de interromper esse ciclo. A ciência cognitiva mostrava que a atenção modifica a atividade neural e que aquilo que a mente observa conscientemente perde parte do poder automático que antes possuía. Ele encontrou estudos que demonstravam que a metacognição, a capacidade de observar os próprios pensamentos, ativa áreas do córtex pré-frontal responsáveis por regulação emocional, tomada de decisão e reorganização interna. Era como se a consciência fosse a luz que, ao ser direcionada para uma sombra, dissolvesse a própria sombra. A psicologia moderna chamava isso de reconsolidação da memória.
Quando uma memória é lembrada sob um novo estado emocional, ela pode ser regravada, ou seja, o passado pode ser atualizado, reformulado, transformado. Henrique ficou impressionado com o fato de que aquilo que parecia misticismo era, na verdade, neurociência aplicada. Ele percebeu que não estava lutando contra fantasmas emocionais, mas contra circuitos neurológicos treinados ao longo de anos. E que se o cérebro havia aprendido a reproduzir sofrimento, também poderia aprender a reproduzir liberdade. Mas o ponto mais impactante veio quando ele se aprofundou no estudo de ondas cerebrais e estados de consciência. Descobriu que o cérebro opera em diferentes frequências elétricas e que cada frequência corresponde a um estado mental específico. Alerta profundo, criatividade, introspecção, intuição, descanso, sonho, integração. E quanto mais lia, mais percebia que o passado dominava sua mente, principalmente quando seu cérebro entrava em estados beta, elevados estados de excesso de atividade mental, preocupação e hiperalerta. Estados em que a mente perde a capacidade de distinguir pensamentos reais de pensamentos automáticos. A consciência fica ofuscada. O passado toma o controle. Estudos sobre meditação, mindfulness e atenção plena mostravam que, quando o cérebro entra em estados mais lentos, como alfa e teta, o acesso ao inconsciente se intensifica e as memórias podem ser reorganizadas com mais facilidade. Isso porque nesses estados, o córtex pré-frontal reduz a pressão sobre os processos internos, permitindo que o sistema emocional seja reprogramado. Henrique percebeu, com clareza quase dolorosa, que ele vivia preso no passado porque nunca havia aprendido a acessar estados de consciência capazes de enfraquecer as memórias que o aprisionavam. Não porque fosse fraco, não porque fosse sensível demais, não porque fosse emocionalmente instável, mas porque sua consciência estava dispersa. A ciência era clara: uma mente dispersa vive presa ao passado. Uma mente presente cria novas possibilidades. Ele encontrou ainda pesquisas que mostravam como traumas e experiências difíceis podem ficar armazenados não apenas no cérebro, mas no corpo em tensões musculares crônicas, padrões respiratórios desregulados, alterações hormonais e respostas automáticas do sistema nervoso. O passado se inscreve no corpo. O corpo reage ao passado como se fosse presente. E a mente interpreta essa reação como evidência de que ainda existe perigo, quando, na verdade, o perigo é apenas memória. Ele entendeu então que dominar a consciência não é ignorar o corpo, mas integrá-lo. A biologia e a espiritualidade, antes tão separadas, começaram a se unir de forma surpreendente em sua compreensão. A física quântica mostrava que o observador influencia o resultado. A neurociência mostrava que a observação consciente reorganiza o cérebro. A psicologia mostrava que a consciência modifica padrões emocionais. A espiritualidade mostrava que a atenção ilumina aquilo que foi ocultado. Tudo convergia para a mesma conclusão: a consciência é a chave. E dominar a consciência é dominar a vida. Depois de mergulhar nesses conhecimentos, Henrique percebeu que a ciência não negava a espiritualidade. Ela a descrevia com outra linguagem. Que a neurociência não negava a existência do campo interno. Ela o mapeava. Que o cérebro não era prisão da alma, era instrumento da consciência. E que o passado não era um monstro real, era um padrão neural que poderia ser dissolvido. Essa compreensão não apenas deu base à sua jornada, deu direção, porque ele percebeu que dominar a consciência não é apenas possível, é inevitável para quem decide viver plenamente o presente. E essa decisão silenciosa e profunda foi o que transformou sua busca interior em um caminho de libertação. Quando Henrique começou a integrar tudo o que havia descoberto sobre o funcionamento da mente, percebeu que, apesar da força científica que sustentava sua nova compreensão, havia uma dimensão ainda mais profunda que ele precisava encarar. A relação íntima, visceral e quase invisível que cada ser humano desenvolve com o próprio passado. Era como se todas as memórias que ele carregava, as suaves, as duras, as esquecidas e as reprimidas, formassem uma espécie de segundo organismo dentro dele, um tecido emocional vivo que respirava com o ritmo de suas lembranças
e influenciava silenciosamente cada pensamento, cada reação, cada escolha. Ele percebeu que, mesmo com toda a clareza intelectual que havia conquistado, ainda existia algo enraizado na região mais sensível de sua consciência. Algo que parecia resistir à libertação completa. Uma espécie de corda invisível que o puxava de volta sempre que tentava avançar. Como se o passado estivesse se protegendo, como se houvesse partes dele que ainda se recusavam a ser vistas. Aos poucos, ele começou a compreender que o passado não desaparecia apenas porque a mente decidia superá-lo. O passado era teimoso, persistente. Respirava através das emoções, sobrevivia através dos pensamentos automáticos, se infiltrava em pequenos comportamentos cotidianos que pareciam inofensivos, mas que carregavam o rastro de antigas dores. E foi nesse ponto que ele se deu conta de algo que mudaria completamente sua relação com a própria história. Ninguém vive no passado porque quer. Vive no passado porque não sabe sair. Essa percepção o atingiu com uma força quase paralisante, porque o obrigou a reconhecer que sua dificuldade não era resultado de falta de força, mas de falta de conhecimento. Por anos, acreditou que se esforçava pouco, que não era disciplinado o suficiente, que precisava de mais foco, mais controle, mais força de vontade. Mas agora ele via com nitidez que o problema nunca foi esforço, foi ignorância sobre si mesmo. Ele não sabia que sua mente funcionava como um mecanismo de repetição. Não sabia que emoções antigas eram reativadas automaticamente. Não sabia que memórias mal processadas permaneciam abertas, como feridas internas esperando para serem tocadas. Não sabia que o corpo carregava tensões que contavam histórias inteiras. E, principalmente, não sabia que a consciência era a única ponte capaz de levá-lo do passado para o presente. Essa revelação trouxe uma mistura intensa de alívio e responsabilidade. Alívio por entender que ele não era incapaz. Responsabilidade por perceber que agora não podia mais fugir. Porque uma vez que alguém reconhece que o passado vive dentro da mente e não no tempo, não há mais como culpar o mundo. A libertação depende de olhar para dentro, e poucas coisas são tão difíceis quanto isso. Ele começou então a revisitar memórias antigas não como vítima, mas como observador. E a cada lembrança que surgia, percebia algo que antes não conseguia ver. Detrás das emoções, havia expectativas. Detrás das expectativas, havia feridas antigas. Detrás das feridas, havia necessidades não atendidas. E detrás dessas necessidades, havia sempre uma criança interior tentando ser reconhecida. Isso o levou a perceber que grande parte de seu sofrimento não vinha dos eventos em si, mas do significado que atribuiu a eles. Uma discussão antiga não doía mais pelo que foi dito, mas porque revelava uma imagem de si que ele tentou esquecer. Uma perda antiga não pesava pelo que retirou, mas pelo que expôs. Um erro não o aprisionava pelos resultados, mas pelo julgamento silencioso que carregou por anos. Era como se o passado, em sua forma mais crua, não fosse composto por fatos, mas por interpretações. E essas interpretações haviam se transformado em lentes através das quais ele enxergava o presente. Ele percebeu que, enquanto não limpasse essas lentes, continuaria vendo o mundo através das sombras da própria história. A reflexão se aprofundou quando notou que, na maior parte das vezes, ele não vivia o presente como experiência, mas como comparação. Comparava tudo ao que já viveu. Comparava cada sensação ao que já sentiu, comparava cada pessoa às que já conheceu. Era como se o cérebro tivesse criado um sistema automático de escaneamento, sempre em busca de perigo, sempre verificando se algo poderia repetir uma dor antiga. E ao fazer isso, ele não percebia que estava revivendo exatamente aquilo que temia. Era o passado tentando protegê-lo do futuro, sem perceber que nessa proteção o aprisionava. Foi nesse momento de lucidez silenciosa que ele entendeu uma verdade emocional profunda. A mente não revisita o passado para machucar, revisita para proteger. A dor não retorna porque quer ser lembrada, retorna porque quer ser resolvida. O sofrimento não aparece por crueldade, aparece por necessidade. Cada lembrança dolorosa é uma parte da consciência que tenta voltar para casa.
E enquanto Henrique absorvia essas percepções, percebia também que a maior parte das pessoas vive exatamente assim, presas em memórias, tentando avançar com uma bagagem que nunca foi examinada. Ele pensou em amigos que viviam desconfiados, não por serem frios, mas porque haviam sido feridos. Pensou em pessoas que se sabotavam não porque não queriam ser felizes, mas porque haviam aprendido a temer a expansão. Pensou em tantas outras que viviam inseguras, não porque eram fracas, mas porque haviam sido ensinadas a duvidar de si. E foi aí que um sentimento de empatia enorme surgiu dentro dele. Não uma empatia superficial, mas uma empatia madura, consciente, profunda. Ele percebeu que todo ser humano carrega uma história emocional que molda sua percepção de mundo. E que, quando julgamos alguém por suas reações, estamos julgando feridas que não conhecemos. Quando nos julgamos, estamos julgando versões antigas de nós mesmos que apenas tentavam sobreviver. Essa percepção suavizou algo dentro dele. O passado deixou de ser um inimigo e se tornou um mestre. A dor deixou de ser um fardo e se tornou um pedido de cura. A memória deixou de ser prisão e se tornou portal. Mas nada disso significava que o processo era fácil. Havia dias em que ele se sentia avançando com firmeza e outros em que era puxado de volta para o mesmo ponto de antes. E nesses dias ele entendia que dominar consciência não é um ato único, mas uma prática cotidiana, é um retorno constante a si mesmo. É a escolha de não viver em modo automático. É a decisão de observar a mente sem se identificar com tudo que ela traz. É a capacidade de reconhecer que pensamentos são apenas pensamentos e não realidade. Era exatamente nesse ponto que Henrique começou a sentir uma leveza nova dentro de si. Não porque o passado havia desaparecido, mas porque sua relação com ele havia mudado. Ele não fugia mais, não resistia mais, não tentava mais apagar nada. Ele apenas observava. E na observação, o passado perdia força, porque o que realmente mantém uma memória viva não é o fato, mas a reação. Quando a consciência deixa de reagir, o ciclo se rompe. E foi assim, aos poucos, de forma silenciosa e profunda, que Henrique começou a experimentar algo que jamais havia sentido antes: liberdade emocional verdadeira. Não uma liberdade eufórica, mas uma liberdade estável. A liberdade que surge quando você percebe que não precisa mais ser aquilo que foi. A liberdade que nasce quando você aceita que sua história não define seu futuro. A liberdade que floresce quando você entendeu que dominar a consciência é se libertar da narrativa antiga que sua mente repetia para se proteger. E foi essa liberdade, leve e profunda, que o preparou para a próxima etapa. Aquela em que a transformação deixa de ser reflexão e se torna prática interior. A transformação real começou para Henrique no instante em que ele entendeu que não seria possível dominar a própria consciência apenas pensando sobre ela. Reflexão sem prática é só mais uma forma de permanecer no mesmo lugar, girando em círculos internos com a ilusão de movimento. Ele sabia que para deixar o passado e viver plenamente o agora, precisaria atravessar a ponte entre entendimento e ação, entre percepção e integração, entre mente e experiência. Era como se ele estivesse diante de um portal silencioso cujo acesso dependia não de teoria, mas de vivência. E, pela primeira vez na vida, sentiu que estava pronto para entrar. O que o surpreendeu, no entanto, foi perceber que essa transformação não exigia grandes rituais, nem mudanças drásticas, nem esforços sobre-humanos. A consciência não se domina com força, se domina com presença. E a presença não nasce de metas ansiosas, mas de pequenas aberturas internas que, juntas, começam a dissolver os mecanismos automáticos da mente. A transformação, percebeu ele, acontecia no micro, não no macro. Era sutil, quase invisível, mas tão poderosa que parecia reorganizar sua estrutura interna de dentro para fora. O primeiro passo dessa prática surgiu de forma quase espontânea quando ele começou a observar seus pensamentos com um olhar diferente. Em vez de se identificar com cada pensamento que surgia, passou a tratá-los como movimentos naturais da mente, como ondas que vêm e vão. Descobriu que, quando não tentava expulsá-los ou controlá-los, eles perdiam força. Quando não reagia, não alimentava o ciclo. Quando não alimentava o ciclo, o passado já não encontrava espaço para se reinstalar com a mesma intensidade. Era como se pela primeira vez ele estivesse experimentando a liberdade de não acreditar,
em tudo que sua mente dizia. Percebeu então que dominar a consciência era menos sobre mudar pensamentos e mais sobre mudar a relação com eles. A mente produz pensamentos incessantemente. Essa é sua natureza. Mas a consciência decide o que se transforma em identidade e o que passa como vento. Ele começou então a treinar o músculo da observação interna, não como exercício técnico, mas como postura existencial. Sempre que percebia o passado surgindo, não tentava derrotá-lo, apenas o observava. Na observação, o passado deixava de governar. Na presença, o passado deixava de comandar o corpo. A segunda transformação veio no corpo. Ele percebeu que sua respiração sempre se alterava quando uma memória dolorosa surgia. Ficava curta, presa no peito, rígida. E ao perceber isso, entendeu que o corpo é o local onde o passado se ancora. O passado não está na mente, está na respiração que se contrai, no ombro que tensiona, no estômago que aperta. Cada sensação física carregava uma história que ele nunca tinha interpretado. E foi aí que ele começou a trabalhar diretamente com o corpo, respirando mais profundamente quando percebia que o passado se aproximava. Não para escapar, mas para dar ao corpo a mensagem de que estava seguro. A respiração se tornou uma ponte que o levava de volta ao presente. Sempre que respirava consciente e profundamente, sentia como se uma parte de si se realinhasse, como se uma nova rede neural ganhasse espaço enquanto uma antiga perdia força. A transformação não era uma luta, mas uma reorganização silenciosa. E quanto mais respirava assim, com presença, com abertura, com entrega, mais percebia que o passado não tinha mais a mesma capacidade de dominá-lo. Em seguida, algo inesperado começou a acontecer. Ele passou a perceber suas emoções de forma diferente. Antes, cada emoção intensa era vivida como verdade absoluta. Quando sentia culpa, imaginava que era culpa merecida. Quando sentia medo, acreditava que havia perigo real. Quando sentia tristeza, interpretava como sinal de que havia falhado em algum ponto da vida. Mas agora, observando suas emoções de uma distância interna maior, ele começou a entendê-las como mensageiras, não como juízas. Em vez de interpretá-las como realidade, passou a tratá-las como movimentos de energia. A emoção vinha, cumpria seu ciclo e ia embora. O mais transformador desse processo foi perceber que a emoção não precisava mais ser combatida. Ele apenas precisava acolher %. Lá, quando sentia uma onda de tristeza, permitia que ela atravessasse seu corpo sem criar narrativa mental. Quando uma memória dolorosa surgia, não buscava justificativas, nem diálogos internos, nem explicações filosóficas. Ele apenas respirava, observava e deixava passar. E, surpreendentemente, quanto menos ele reagia, mais rápido a emoção se desfazia. A verdadeira mudança começou quando ele entendeu que dominar a consciência não é controlar pensamentos ou sensações, mas abrir espaço para que eles existam sem governar. A mente só domina quando a consciência dorme. Quando a consciência desperta, a mente se torna ferramenta. E foi exatamente isso que começou a acontecer com Henrique. O passado já não o derrubava como antes. Já não moldava seus dias. Já não roubava sua energia. Ele começou a notar que, depois de anos vivendo em um estado mental de repetição, finalmente estava percebendo o agora com clareza inédita. As pequenas coisas voltaram a viver. O som distante dos carros à noite, a luz dourada atravessando o vidro da janela ao amanhecer, a textura da água escorrendo pelas mãos quando lavava o rosto, o cheiro simples do café subindo pela casa. A beleza do presente, antes invisível, tornava-se vívida. Era como se suas percepções tivessem sido restauradas. A consciência estava viva. E quando a consciência está viva, o passado não encontra casa. Foi nesse ponto que ele começou a aplicar a transformação no mundo externo. Suas conversas se tornaram mais equilibradas, seus pensamentos mais claros, seu trabalho menos caótico. Ele não reagia mais impulsivamente, não interpretava tudo como ameaça, não carregava mais o peso emocional de situações antigas. Pessoas próximas começaram a notar. Diziam que ele parecia mais sereno, mais centrado, mais inteiro. E ele sabia que não se tratava de mudança superficial,
era sua consciência assumindo o lugar que sempre deveria ter ocupado. Em um momento específico, enquanto caminhava por uma rua movimentada de Curitiba, ele teve uma percepção tão clara que quase precisou parar. Viver no presente não é escapar do passado, é libertá-lo. Ele percebeu que o passado só existe porque a consciência o acessa, e que quando a consciência escolhe permanecer no agora, o passado perde sua função. E foi exatamente ali, no meio do movimento caótico da cidade, que ele compreendeu que dominar a consciência é quebrar o ciclo de repetição interna que mantém as dores vivas. Com essa compreensão, surgiu também o desejo de ajudar outras pessoas a observar a própria mente. Ele sentiu que ninguém deveria viver aprisionado em memórias que já não correspondem ao presente. E foi nesse momento que algo novo nasceu dentro dele: a vontade de compartilhar, de iluminar, de estender a mão. E isso abriu o caminho para a expansão espiritual, que viria a seguir, uma expansão que não nasce da busca por algo fora, mas da descoberta de algo dentro. A transformação que vinha crescendo silenciosamente dentro de Henrique alcançou um ponto em que já não era possível retroceder. Era como se toda a sua jornada, todas as memórias revisitadas, todas as emoções acolhidas, todos os ciclos antigos observados estivesse agora convergindo para um único momento. Um ponto de virada onde a consciência deixava de ser objeto de estudo e se tornava presença viva, pulsante, irrefutável. A expansão que emergia não se parecia com nada que ele já havia experimentado antes. Não era entusiasmo, nem euforia, nem algum tipo de epifania mística. Era um tipo de clareza que surgia não da mente, mas de um espaço anterior à mente. Um espaço que parecia observar tudo: pensamentos, emoções, movimentos do corpo, sensações sutis, memórias que vinham e iam, respirações que subiam e desciam. Ele começou a sentir de forma quase física que havia algo dentro dele que nunca havia sido tocado pelo passado. Algo que sempre esteve ali silencioso, esperando que sua atenção se voltasse para dentro. E quando finalmente se voltou, esse núcleo silencioso começou a se expandir como um horizonte interno, abrindo passagem para dimensões que ele nunca soube que existiam. Foi como se, pela primeira vez, ele estivesse experimentando diretamente a consciência em sua forma pura. Não a consciência contaminada por pensamentos automáticos, não a consciência inquieta pelo ritmo frenético do cotidiano, não a consciência obscurecida por memórias e condicionamentos, mas a consciência que existe antes de tudo, antes do pensamento, antes da emoção, antes da identidade. Um campo imenso, vazio e ao mesmo tempo pleno, silencioso e ao mesmo tempo vibrante. A ciência chamava isso de metaconsciência. A espiritualidade chamava de presença divina. O universo chamava simplesmente de ser. Henrique percebeu que não era a mente que observava a consciência, era a consciência que observava a mente. Esse deslocamento interno mudou absolutamente tudo. A mente deixou de ser o centro e passou a ser vista como fenômeno. Os pensamentos deixaram de ser verdades e passaram a ser movimentos passageiros. As emoções deixaram de ser ameaças e se tornaram ondas. O passado deixou de ser identidade e se tornou registro. O futuro deixou de ser ansiedade e se tornou possibilidade. E o presente deixou de ser apenas um intervalo e se tornou o único espaço onde a vida realmente existe. Foi nesse ponto que ele começou a sentir uma presença interior tão intensa que parecia vir de fora e de dentro ao mesmo tempo. Uma presença que o envolvia com a mesma naturalidade com que o ar envolve o corpo, mas que ao mesmo tempo parecia surgir do próprio centro de sua essência. Ele não sabia descrever, mas sabia sentir. Era uma inteligência silenciosa, um testemunho interno, um algo que sempre esteve ali, mas que agora se revelava como origem e destino ao mesmo tempo. Era a consciência reconhecendo a si mesma. E foi aí que uma percepção espiritual emergiu com a nitidez de uma verdade impossível de ser negada. A consciência não pertence ao ser humano. O ser humano pertence à consciência. Essa inversão interna provocou um impacto tão profundo que ele precisou ficar imóvel por um instante. Era como se o corpo tivesse entendido antes da mente. Como se a memória espiritual,
aquela que existe antes das memórias da vida humana, estivesse sendo ativada. Ele compreendeu com precisão quase dolorosa que tudo o que havia buscado no mundo externo era apenas reflexo de algo que sempre existiu dentro dele. A segurança que buscou nas pessoas, a validação que buscou em escolhas, a proteção que buscou no controle, a paz que buscou em metas, tudo isso era a projeção de um desejo mais profundo, retornar à própria consciência. E agora que ele estava ali, diante dela, sem barreiras, sem ruídos, sem filtros, percebeu que nada faltava. Nada jamais faltou. Ele que não enxergava. Era como se estivesse sentado no centro de si mesmo e pela primeira vez tudo estivesse quieto. Um silêncio vivo, fértil, cheio de significado, não um silêncio vazio, mas um silêncio que contém o próprio universo. E nesse silêncio ele percebeu que o passado não era apenas um conjunto de memórias, mas um campo vibratório dentro dele que havia perdido força. O passado não havia sido apagado, mas havia sido reintegrado. Ele não lutava mais contra sua história. Ele a compreendia, não rejeitava, mas as partes frágeis de si. Ele as acolhia, e nesse acolhimento, essas partes deixavam de dominar sua vida. Foi então que aconteceu a expansão mais profunda de toda a sua jornada. Ele começou a sentir que o eu, que sempre acreditou ser o eu, com nome, idade, profissão, gostos, medos e desejos, era apenas uma expressão temporária de algo infinitamente maior. Não era falsa nem ilusória, apenas incompleta. O eu psicológico era o personagem, mas a consciência era o observador. E o observador era vasto, enorme, universal. Ele entendeu pela primeira vez porque tantas tradições espirituais afirmam que Deus habita dentro do ser humano. Não é porque o ser humano é divino por si só, mas porque a consciência que o habita é a mesma que permeia tudo o que existe. O campo que ele sentia dentro dele não era pessoal, era universal. Era o mesmo campo que organiza as estrelas, que sustenta as leis da física, que cria as estruturas da vida, que se expressa na natureza, que flui nos ciclos, que se renova em cada respiração do planeta. Ele entendeu que a consciência não está no corpo, o corpo está dentro da consciência, assim como o passado está dentro da mente. Assim como a mente está dentro da vida, assim como a vida está dentro do universo, tudo contido em tudo, como camadas interdependentes de um mesmo organismo cósmico. E foi nesse entendimento que ele sentiu algo que jamais havia sentido antes, uma espécie de amor que não tinha direção, um amor que não era para alguém, nem por alguém, nem sobre alguém. Era simplesmente amor. Um amor sem objeto, sem forma, sem fronteira. O amor que surge quando a consciência reconhece sua própria origem. Ele percebeu que o passado só o aprisionava porque sua consciência estava contraída, limitada, presa a memórias que acreditava serem ele mesmo. Mas agora, expandido, o passado se transformava em história, não em identidade. E foi exatamente essa expansão que trouxe o sentimento mais libertador. Não há nada a superar, só há algo a entender. A consciência não exige que o passado seja vencido, mas apenas que seja visto. Não exige força, exige presença. Não exige luta, exige rendição. E quando a rendição acontece, o passado se rende junto. Ele finalmente entendeu que dominar a consciência não é ter controle absoluto sobre tudo, mas dissolver o controle que o separava de si mesmo. O passado perde força quando a consciência desperta, porque aquilo que doía antes deixa de ser visto como ameaça e passa a ser visto como história. E história não prende, ensina. A expansão de Henrique chegou ao ponto em que seu interior já não pedia respostas, apenas silêncio. E naquele silêncio, ele percebeu que o presente é tudo o que existe, que a vida acontece apenas agora, que a mente só perde o rumo quando abandona o agora para viver em tempos que não existem mais, e que viver no presente não é uma técnica, mas um estado natural, estado em que a consciência enfim se lembra de si. Quando Henrique alcançou o estado de expansão que vinha se formando dentro dele ao longo de toda a jornada, percebeu que a verdadeira transformação
não estava no entendimento intelectual, nem mesmo na prática disciplinada, mas no reconhecimento profundo de que a consciência é o único espaço onde a vida realmente acontece. Ele sentiu, com uma clareza indescritível, que nada no universo possui força suficiente para aprisionar alguém que decidiu retornar ao agora. O passado perdeu o brilho, não porque foi esquecido, mas porque finalmente encontrou seu lugar como memória e deixou de se travestir de presente. O futuro perdeu peso, não porque deixou de importar, mas porque deixou de roubar a vida que já estava acontecendo. E o presente, esse território tão negligenciado, tornou-se o eixo em torno do qual sua nova existência passou a gravitar. Essa percepção trouxe, pela primeira vez, uma sensação de completude que ele jamais havia experimentado. Era como se todas as partes fragmentadas de sua identidade finalmente se encaixassem, formando uma unidade silenciosa, coerente, íntegra. Ele entendeu que dominar a consciência não é alcançar um estado permanente de tranquilidade, mas desenvolver a habilidade de retornar para si sempre que o mundo interno tenta se perder em memórias antigas. A consciência se tornou um ponto fixo, uma âncora imutável em meio à impermanência da vida. E quando essa âncora se firmou, tudo dentro dele se reorganizou. Ele sentiu o corpo respirar de um jeito diferente. Não mais com pressa, não mais curto, não mais preso, mas com uma suavidade que parecia sinalizar ao sistema nervoso que o perigo havia passado, que o passado não governava mais, que a mente não precisava mais buscar referências antigas para sobreviver. Em sua nova percepção, cada respiração era um lembrete de que o presente é o único lugar onde se pode realmente viver. A respiração, que antes era mecânica, tornou-se sagrada. E a cada ciclo respiratório, ele percebia uma ordem interior nascendo, como se sua biologia estivesse se reprogramando para acompanhar a expansão da consciência. Henrique começou a notar que sua relação com o tempo havia mudado radicalmente. Antes, os dias passavam como borrões, arrastados por lembranças, expectativas e cobranças invisíveis. Agora, cada momento parecia ter textura, profundidade, cor. A vida deixava de ser uma sequência automática e se transformava em presença. Ele sentia o vento tocar a pele e percebia a consciência por trás desse toque. Sentia a água escorrer pelas mãos e percebia a inteligência silenciosa que existia naquele instante. Sentia a luz atingir o rosto pela manhã e percebia, com uma sensibilidade nova, que aquilo não era apenas luz, mas um lembrete de que a vida acontece apenas aqui e agora. Essa nova percepção gerou dentro dele uma espécie de reverência pelo simples. Ele passou a compreender que a consciência não se manifesta apenas em momentos grandiosos, mas principalmente no cotidiano, no olhar atento, no silêncio espontâneo, na pausa, na respiração, nas escolhas pequenas. E com esse entendimento, o mundo inteiro parecia ter mudado, mas na verdade quem havia mudado era ele. O mundo só refletia sua própria mudança interna. A espiritualidade, que antes parecia um conceito distante, se tornou experiência direta. Não era sobre crença, nem sobre religião, nem sobre dogmas. Era sobre sentir o campo interno onde tudo nasce. Henrique entendeu que aquilo que chamamos de espírito não está fora do corpo, mas dentro da consciência. Não é algo que precisamos alcançar, mas algo que precisamos perceber. Não é algo que precisamos buscar, mas algo que precisamos recordar. A consciência é a ponte entre o humano e o divino, e essa ponte sempre esteve aberta, apenas coberta pelo ruído da mente. Nesse estado ampliado, ele percebeu que a ideia de viver no passado é apenas uma metáfora para a desconexão com o próprio centro. Quando a consciência está ativa, o passado perde força porque não tem onde se apoiar. Quando a consciência está ativa, as memórias se tornam histórias que podem ser apreciadas ou liberadas. Quando a consciência está ativa, as emoções se expressam e se dissolvem sem aprisionar. Quando a consciência está ativa, a vida se torna movimento, fluidez, continuidade. E foi então, nesse ponto de compreensão total, que uma verdade profunda emergiu não como pensamento, mas como percepção direta. Ele nunca esteve quebrado, apenas estava desconectado da fonte. O passado não o limitava porque era forte, mas porque ele estava dormindo. A consciência adormecida cria labirintos,
A consciência desperta cria pontes. E agora, desperto, Henrique podia ver isso com a clareza de quem finalmente entendeu o próprio funcionamento. Essa expansão trouxe consigo um novo impulso, o desejo sincero de compartilhar com outras pessoas o caminho que havia encontrado. Não como mestre, não como guia, não como alguém superior, mas como alguém que sabe o que é viver aprisionado dentro da própria mente. Ele entendeu com profundidade emocional real que cada ser humano carrega dentro de si o mesmo campo de consciência que ele descobriu. Cada um teme o passado por acreditar que ele ainda vive, quando na verdade apenas não aprendeu a desligá-lo. Cada um sente que repete padrões por fraqueza, quando na verdade repete por condicionamento. Cada um acredita que está preso, quando na verdade apenas não percebeu a porta aberta dentro de si. E é por isso que ele sentiu que precisava compartilhar, porque ninguém deveria caminhar sozinho em um território interno tão vasto. Ele percebeu que, ao falar sobre consciência, não falava sobre teoria, falava sobre vida, não falava sobre espiritualidade, falava sobre presença, não falava sobre memórias, falava sobre libertação. E ao integrar isso, percebeu que viver no presente não é um luxo emocional, é a forma original de existir. A mente é que se desvia, a consciência é que traz de volta. E nesse ponto final da jornada, onde tudo se alinha, ele entendeu que viver plenamente não é superar o passado, mas transcendê-lo. E transcende-se o passado não apagando sua história, mas iluminando-a com a força da presença. A consciência é a tocha, o presente é o caminho. O passado é apenas o mapa antigo que não precisa mais ser seguido. E quando compreendeu isso, Henrique finalmente respirou como quem retorna para casa depois de anos perdido. Agora, com essa clareza, ele segue adiante não como alguém que controla a mente, mas como alguém que reconhece a consciência como terreno sagrado. E cada passo é dado com a certeza de que o passado não define mais quem ele é. A consciência sim, o agora sim, a vida sim. E antes que você siga para o seu próprio agora, fica um convite sincero, feito com a mesma presença que sustentou toda essa jornada. Se essa história encontrou você num momento em que seu coração precisava ouvir sobre liberdade interior, presença e consciência, considere se inscrever no canal. Isso nos permite continuar expandindo esse espaço de reflexão profunda e autotransformação. Se algo neste vídeo tocou você, uma frase, um insight, um silêncio, uma lembrança, compartilhe nos comentários. Conte sua história, sua luta, seu ponto de virada. Aqui, cada relato ilumina o caminho de alguém. Estamos construindo juntos uma comunidade que vive com consciência desperta. Se este áudio tocou algo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, compartilhamos reflexões que unem ciência, mente e espiritualidade. Ative o sininho e continue essa jornada conosco. Respire fundo e lembre-se: o divino habita em cada pensamento consciente que nasce em você.